Momento de reflexão. Hoje nós vamos versar aqui sobre a perfeição cristã do perdão, extraído do livro Em Busca da Perfeição, escrito pelo professor Felipe Aquino. Mas antes, vamos invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A perfeição cristã do perdão. Um dos mais profundos ensinamentos de Jesus que ele nos deixou foi lá no Sermão da Montanha. Foi sobre a perfeição cristã, que se revela no perdão e na misericórdia. Quando Jesus ensinou, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, conforme está lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, ele revelou que a perfeição cristã deve levar-nos ao extremo do amor, isto é, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e que vos perseguem. Está lá no mesmo Evangelho de São Mateus, no mesmo capítulo 5, porém, no versículo 44. Em seguida, Jesus completa: deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz chover o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e também sobre os injustos. Está lá em Mateus capítulo 5, versos 45. E como se não bastassem essas palavras para nos convencer da necessidade da misericórdia para com os maus, Jesus vai mais fundo ainda e pede mais. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos? Isto está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 47. Essas palavras nos ensinam que não há mérito em amarmos os amigos e irmãos, e não haverá recompensa por isso, mas que o mérito, a perfeição cristã, a novidade de vida está em amarmos e respeitarmos também os maus, os inimigos, aqueles que nos ofenderam. E é impressionante como Jesus exige de nós, radicalmente, essa vivência do perdão. Tende ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Jesus nos proíbe qualquer tipo de vingança, represália, violência, como resposta às ofensas recebidas. A razão é muito simples. Somos filhos todos do mesmo Pai. Assim, Deus não suporta que um dos seus filhos negue o perdão a um dos irmãos. Quando chegarmos à maturidade espiritual de dar o perdão aos inimigos, então estaremos perto da perfeição cristã. É uma prova de fogo. É claro que não é fácil perdoar. Se fosse,
não teríamos mérito algum. Por nossas próprias forças, não conseguiremos perdoar. Necessitamos aí agora da graça e da ajuda de Deus. Às vezes, precisamos olhar fixo para o Cristo sangrando na cruz e invocar o seu preciosíssimo sangue, a fim de termos força para perdoar. Não nos esqueçamos de que foi na paixão e na cruz que o Senhor nos deu a maior prova de como perdoar os inimigos. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ninguém perdoou tanto como Jesus. Na cruz, ele provou com atos o que ensinou lá no Sermão da Montanha com palavras. A única exigência que Deus faz para perdoar todos os nossos pecados, quaisquer que sejam, é que, além de arrependidos dos mesmos, tenhamos perdoados aos que nos ofenderam. E disse Jesus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Essas palavras são claras demais, dispensam qualquer explicação. E Jesus vai mais longe ainda e garante que Deus não aceita a oferta daquele filho que negar o perdão ao seu irmão. Olha o que Jesus fala. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Isso está lá bem claro no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Também, no Pai Nosso, a oração que saiu do coração de Jesus, ele exige: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Fico impressionado com o número de vezes que Jesus fala da necessidade do perdão. Quando Pedro lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. A resposta de Jesus a Pedro é clara, ou seja, perdoar sempre, porque Deus está pronto a perdoar sempre. E para ser mais claro ainda, para que Pedro e os discípulos entendessem bem a necessidade do perdão, Jesus contou aquela parábola do empregado a quem o patrão tinha perdoado uma dívida de 10.000 talentos de ouro. Cada talento equivalia a 36 quilos de ouro, né? É uma dívida impagável. E, no entanto, aquele empregado cuja dívida impagável fora perdoada, ele não perdoou a um seu devedor que lhe devia apenas 100 denários. É um salário de 100 dias de um trabalhador simples. Então, o patrão entregou aquele servo mau aos algozes até que pagasse toda a dívida. E, concluindo a parábola, Jesus adverte: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 35. Precisamos perdoar ao irmão de todo o coração. É a exigência de Jesus. Deixemos a justiça e a vingança para Deus. Ele fará cumprir toda a justiça.
não podemos querer executá-la com as nossas próprias mãos. Elas também ficariam sujas de sangue. Ensinando sobre isso aos cristãos de Roma, São Paulo disse-lhes: abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 14. Portanto, perdoemos e seremos perfeitos como o Pai Celestial. Bom, essa foi a nossa mensagem para hoje, né? Falando sobre a perfeição cristã do perdão. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.